Olá, eu sou Jéssica Leonel, sou diretora criativa e editora do curta Criando Pontes. Quando a Letícia trouxe esse roteiro pra gente, a ideia original e até o roteiro original, ele era um roteiro para teatro ou para um documentário um pouco mais jornalístico, digamos assim, né? Com uma pessoa, não ia aparecer o rosto da pessoa, ia ser só a voz, imagens, uma apresentadora. Mas quando a gente se deparou com essas histórias que são fortes, são impactantes e que têm uma mensagem importante a ser passada, a gente pensou que talvez houvessem outros caminhos para a gente tornar essas histórias mais acessíveis, mais abrangentes, interessantes para um público maior do que talvez fosse um público interessado em assistir um documentário. O curta Criando Pontes, por ele ser ilustrado e animado e ele trazer essa vida para as histórias, ele torna elas mais acessíveis. Então, diante do orçamento que a gente tinha e das possibilidades de dar voz a essas mulheres, a gente escolheu a ilustração digital a partir de IA e a animação a partir de IA. Por mais que possa ser um assunto polêmico, né? É uma tecnologia muito recente, muito interessante e ainda, de certa forma, acessível, né? Para quem tem interesse em se desenvolver nessa área. Então, para nós foi uma experiência muito interessante de entender como que essa tecnologia pode ser usada para produções que realmente possam causar um impacto positivo nas pessoas. Porque, claro, a gente sabe que hoje existe um mau uso dessa tecnologia, existe um estigma também sobre essa tecnologia, mas que ela já está difundida e faz parte da produção audiovisual em várias camadas, né? A gente não está falando aqui só de ilustração, só de animação, mas em outras camadas também do audiovisual, essa tecnologia ela já vem sendo usada e difundida, né? Sobre o conceito criativo do curta, eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi em que cada uma dessas histórias tivessem um estilo e um universo totalmente independente do outro, mas que ao mesmo tempo estivessem conectadas, né? Então a Casa de Areia ela representa essa estrutura frágil que ela foi construída sob o medo, sob o julgamento, sob o estigma, né? O primeiro conto a gente construiu em aquarela digital, que é o conto da Flor. Ela é uma mulher cujas chamas foram apagadas, então a gente trabalha muito as emoções dela na coloração dessa aquarela, em tons frios, tristes, azulados, né? Quando ela tá nesses momentos de tristeza, quando ela tá totalmente apagada, vivendo dentro desse relacionamento conservador, abusivo, né? E que deveria ter trazido alguma segurança para ela, mas traz a contaminação. E depois, conforme ela vai se libertando, conforme esse samba vai entrando de volta dentro do corpo dela, a gente vai vendo esses tons mais quentes, né? E vai evoluindo para essa mulher que se liberta desse relacionamento e vai viver a sua vida, recupera a sua voz, né? Quando a gente atravessa a janela do quarto da Flor, a gente entra no universo desértico da Jacira, que tem essa linguagem terrosa, essa aquarela em guache, né? A gente faz ele quase todo no mesmo tom, mas também trabalha algumas emoções ali nos tons mais frios, né? Então o universo da Lena é um universo em movimento, ele é essa aquarela digital, texturizada, viva, muito orgânica, né? Então a gente rompe essa aquarela delicada, orgânica da Lena e entra nesse universo teatral da Marina, que é uma ilustração digital muito linda. Ela lembra um pouco a pintura a óleo, né? É uma coisa muito cênica, muito corporal. E ela tem o seu monólogo. A gente trouxe também visualmente alguns textos mais impactantes. Então eu acredito que o conto da Marina é o mais experimental entre eles e provavelmente o que mais se conecta com a juventude. Ele tem essa coisa de romper estigmas que são muito além do HIV, né?
da gordofobia, do próprio racismo. Para nós foi muito inovador também fazer o uso das ferramentas de inteligência artificial em tamanha proporção, né? Dado o orçamento, dadas as possibilidades que a gente poderia ter de contar essas histórias, né? E como que foi a produção de fato, né? Acho que é importante a gente trazer isso também. Depois da gente finalizar o roteiro adaptado, a gente partiu para o conceito de cada detalhe visual desse curta, antes mesmo de produzir qualquer imagem ou vídeo, né? Figurino, como é que são esses personagens, quais são suas características físicas, como que eles se comportam, todos os cenários, elementos dos cenários, né? Como que seria cada cena, como que ela começaria, qual seria o ponto principal ali visualmente, né? Então, depois a gente imaginar cada detalhe sobre isso, em cima desse roteiro, a gente começou a produzir as ilustrações, né? Então, eu não sei nem especificar quantas imagens a gente produziu e editou, né? Porque a gente, claro, tem que gerar a imagem, mas também tem que editar ela de acordo com o que a gente precisa, coloração, enfim. Mas a gente gerou imagens de todas as cenas do curta e depois nós usamos ferramentas de animação com inteligência artificial para, a partir dessas imagens, animar essas cenas. Então, vai muito além do ilustrar, né? A gente tinha que imaginar como que seria essa atuação, o que esse personagem vai fazer, de que forma ele vai fazer, né? Então, tem toda essa direção criativa em cima, mas também com base nesse roteiro, né? Depois disso, com todos esses vídeos gerados, a gente fez uma curadoria, fez uma montagem inicial, fez uma edição, né? O curta, por ser tão acessível, ele tá tendo uma receptividade muito boa, muito positiva. As pessoas estão se emocionando, elas estão se conectando com essas personagens, acima de tudo. E tá servindo ao seu propósito de conscientização, né? Então, incentivar as pessoas a vencerem esse estigma, vencerem esse medo, procurarem a testagem, procurarem um tratamento para seguir vivendo suas vidas e contando suas histórias. Eu acho que é isso. Foi um enorme prazer participar dessa produção. Eu acho que todo mundo que trabalhou nela tem muito orgulho dos resultados, mas também da mensagem que a gente está passando. É isso.